Sim. Vamos lá, meus queridos. Todos aí com a apostila em mãos e a Bíblia aberta, claro. Vocês depois, agora não vai ter como vocês estar lendo aí as páginas, né, que vão ficar para trás, mas nós vamos dar um conteúdo e depois a gente vai situando vocês, tá bom? Aí no conteúdo da apostila. Tudo bem, meus amados? Quem não está prestando atenção, diga eu não estou. Eu estou. Então tá bom. Mas a partir de agora estaremos. Eu estou. Vamos lá, meus amados. Eu vou fazer o seguinte, então. Tem uma coisa errada aqui, pastor. Oi? Tem uma coisa errada aqui. Ali está faltando as canetas do Micria. Ah, tá. Então. Nossa, até caneta. Tá vendo só? Ah, não, essa daqui é. Bom, isso aí depois Bora. a secretaria providencia, eu acho. Eu acho. Vamos lá, meus amados. Como minha área é a didática, Amém? né? É a pedagogia aqui, então as questões aí das burocracias eu passo para a irmã Vilma. Vamos fazer o seguinte, abrir o texto bíblico, porque nós vamos trabalhar com textos bíblicos, com a Bíblia, que é de fato aquilo que a gente vai manusear, né? A gente vai falar, claro, das teorias e tal, mas eu quero fazer agora a prática, porque semana passada eu falei para vocês algumas regras, e aí nós vamos agora aplicar essas regras, para inclusive ver se de fato só são teorias que não valem de nada, ou que se de fato elas aplicadas, elas têm sentido, tá bom? Nós vamos começar por alguns textos que eu entendo e que eu ouço bastante, né? Quer dizer, não ouço mais, mas eu já ouvi bastante sendo pronunciado fora do contexto, e aí tem um significado que não tem nada a ver. Vocês já ouviram alguém falar assim: olha, amados, nós temos que ter uma vida de oração, e inclusive a oração na madrugada ela é melhor, né? Não é a fila, a fila é menor, é até a música que tinha antiga, né? A fila é menor. Mas aí pega um texto bíblico, né? Porque precisa basar naquilo que a gente está falando em algum texto bíblico, né? Provérbios 8,17: amo os que me amam, e os que de madrugada me buscam me encontrarão. Vocês já ouviram então alguém usando esse versículo para falar a respeito disso? Sim. Então tá bom. E aí nós precisamos fazer o que então que nós estamos aprendendo? Precisamos ir para a Bíblia, para o texto onde se encontra, para ver se dentro desse contexto, ele tirado tem esse significado. Tá bom? Então vamos lá, Provérbios 8,17. Amo os que me amam, e os que de madrugada me buscam me encontrarão. Nossa. E outros mais aí. Será que não vai ser isso? Olha, eu tenho absoluta certeza que não. Justamente Provérbios 8? 8,17, se eu não estou enganado, né? É isso. Estou puxando aqui da memória, não tem nenhum esboço, então se eu falar alguma coisa errada aí, vocês me falam: opa, André, não é essa referência. Mas, irmã Maiane, compartilhe conosco essa leitura sua, para que todo mundo ouça, por gentileza, amada. Claro, por que não? Então, por favor, recite para nós aí se é isso mesmo. Eu amo aos que me amam, e aos que de madrugada me buscam, me acharão. Me encontrarão ou me acharão. Bom, amados, nós não podemos afirmar como a gente ouve que se afirmam aí. Que esse texto, inclusive, se refere à oração, né? E que a oração, talvez na madrugada, teria um efeito maior, ou que Deus gosta mais que alguém ore na madrugada. Bom, esse texto não serve para isso. E nem esse conceito e essa ideia existe na Bíblia. Né? Se fala, como se fala um monte de outras coisas que não tem sentido bíblico teológico, tá bom? Quando a gente pega o texto, inclusive de Provérbios, e a gente tem que entender a linguagem do livro. O livro de Provérbios é um livro poético, a linguagem poética. Então nós temos que entender que tem algumas linguagens da Bíblia. Existe a linguagem literal, ou seja, do jeito que está escrito Jesus pegou o pão e partiu. Então, ali é literal, ele pegou o pão e partiu, né? Mas quando ele disse assim: este é o meu corpo que é partido por vós, aí não tem como ser literal, porque Jesus não está partindo o seu corpo, e o pão de Jesus não é o corpo de Jesus, tá certo? Aquilo simboliza, aquilo representa. Então existem linguagens literais, assim como está escrito é de fato. Existe a linguagem chamada de simbólica, que é essa que representa alguma coisa, né?
existe a linguagem chamada alegórica, e existe inclusive as parábolas, que a gente precisa entender as parábolas, e hoje, se der certo aqui, a gente vai pegar e interpretar uma parábola aí, só para dar um exemplo, tá bom? E aí, claro, o critério mais ou menos vale para as outras parábolas, porque é a linguagem parabólica. Então a gente está falando aqui de linguagem. Então, o que é literal se interpreta literal, o que é simbólico a gente precisa descobrir que símbolo é, que representação é. E aí não vale essa questão, eu acho que é isso, eu acho que é aquilo. Não, nós precisamos saber exatamente o que o autor, aquele que estava escrevendo ou falando, né, na maioria das parábolas do próprio Jesus, o que ele estava querendo transmitir com aquela representação, com aquele símbolo, tá certo? Então esse vai ser o nosso exercício hoje, entre outros. Então, o que fala o capítulo 8, como que a gente sabe? Tem que ler o capítulo 8, amados. Tem que ler o capítulo todo. Tem que ler talvez até o capítulo anterior, talvez até o capítulo posterior. Então a gente precisa acabar com esse hábito de ler uma tirinha. Nós temos que desconstruir isso. Isso não é suficiente. A Bíblia, ela não pode ser manuseada dessa forma, superficial. Nós precisamos entender todo um contexto. Onde começa aquela parte, onde acaba aquela parte. Então aí existe uma linguagem poética que está falando sobre a personificação da sabedoria. Eu não vou ler com vocês que precisam ler depois para estar chegando a essa conclusão. Aliás, eu já estou dando a conclusão. E aí vocês precisam ler então, né? Que aí eu não vou ter tempo também de explicar tudo, todos os textos. Então não adianta perguntar para mim, professor, mas o que significa então esse texto? Mas o que significa esse texto? Amados, eu estou dando aqui as ferramentas para que vocês possam estudar por vocês mesmos. Então eu não vou dar conta de explicar toda a Bíblia aqui em 6, 7 aulas. Impossível isso, né? E eu também não tenho resposta pronta para tudo, assim. Então eu preciso às vezes, ou muitas vezes também estar pesquisando, vendo lá, porque é muita coisa, não tem como a gente ter tudo na ponta da língua. Então Provérbios 8:17 não pode ser usado para afirmar isso que eu falei para vocês, que é a oração na madrugada. Primeiro que não está falando nem de oração. Então já por aí já encerra e já tira a possibilidade de a gente usar esse texto para esse pretexto de afirmação. Aí fala assim, André, mas calma aí, mas eu não posso falar isso? Claro que não. Se Deus não está falando isso através da palavra, por que a gente acha que pode dar um significado que Deus não deu? Aqui que está o X da questão, amados. A gente não pode colocar palavras na boca de Deus, na boca dos profetas, na boca de Jesus, na boca dos apóstolos. Nós não podemos, nós não temos autorização, autoridade para fazer isso. A nossa tarefa é tentar descobrir o que eles sim quiseram transmitir, o que Deus quer dizer através desse texto. Aí é a nossa tarefa, é o nosso exercício. Não é tentar adequar, é porque tem gente que diz assim, eu tenho até uma mensagem, eu só preciso de um texto bíblico. Não, mas a gente pega o texto bíblico e aí a gente extrai a mensagem. Não é o contrário, né? É a mesma coisa, eu penso isso, deixa eu ver que texto da Bíblia que me dá apoio para esse pensamento. É o contrário. Você achou o texto bíblico, então descobre o pensamento dele, não é o teu. Lembra do exercício? Exegese e exegese? Lembram da figura, amados? Então essa questão, a gente não pode fazer a exegese, colocar significados da nossa mente, do nosso achismo, da nossa imaginação fértil na Bíblia. Nós precisamos descobrir na Bíblia o que o texto quer transmitir para nós. Aliás, não é nem isso que a gente tem que fazer. Olha eu também até errando aqui. Lembra que eu falei na aula passada que a gente lê a Bíblia justamente nesse primeiro exercício? Deixa eu ver o que Deus quer falar comigo aqui. Não é? A gente não faz isso? A gente tem que fazer o que então? Deixa eu ver o que esse texto quis comunicar com aquele público naquele momento. Deixa eu descobrir o que Paulo quis transmitir lá para os coríntios, lá para os romanos, lá para a cidade de Filipos, para os filipenses. Então é esse primeiro exercício. A partir de descobrir isso, essa primeira mensagem aos primeiros ouvintes, aí nós fazemos o outro exercício. O que isso significa para mim, no contexto de hoje? Qual é a mensagem para mim hoje nesse texto? Então, esses são os passos e as sequências. Se eu mudo isso, amados, eu vou errar. Por que eu vou errar? Porque lembra da regra? Observação, interpretação e aplicação? Estão lembrando mesmo? Né? E a gente precisa ter isso na mente muito claro. Eu dei um tapa nela, na mosca. Então, amados, vamos pegar os outros textos aí. O Jó 41 e 22, já falei para vocês? Sim. Lembra? Jó 41.
1:22. Na presença dele até a tristeza salta de alegria. Também, irmão, esqueça pelo amor de Jesus isso, tá bom? Esqueça que não tem nada a ver com o contexto todo está dizendo de um ritual pagão. Lembra que eu falei de Isaías? Eu não dei a referência, na verdade, né? Falei, então a gente tem que pegar os textos para que a gente possa ver todo o contexto aí. Eu estou falando, dando a conclusão, mas é bom que a gente possa estar consultando. Eu não sei não, tem que procurar aqui também. Se alguém achar antes de mim, é aquele texto que diz um ao outro, como que é? Um ao outro ajudou e ao seu companheiro disse, esforça-te. Alguém lembra aí do texto pronto? Eu não fiz o esboço, deve ser 40 e pouco. Vamos ver se a gente acha junto aqui. Bora lá, tá, 41 verso 6. 41 e 6. Olha só. Isaías capítulo 41, versículo de número 6. Vou pegar inclusive a partir do verso 6, que é o que diz isso, mas aí a gente vai ler um pouquinho mais, só para entender aqui o contexto. Mas o ideal inclusive seria ler todo o capítulo, tá bom? Para saber aqui qual é o contexto de tudo isso. Diz assim o texto, todos aí acharam, amados? Olha só, um ao outro ajudou e a seu companheiro disse, esforça-te. E o artífice animou ourives, e o que alisa com o martelo, o que bate na safra, dizendo da coisa soldada, boa é. Então com pregos o firma, para que não venha a mover-se. Olha só, se a gente ler um pouquinho antes, está falando aqui que eles estão fazendo, na verdade, uma estátua para adoração. Então nós não podemos pegar isso aqui e dizer, olha irmão, diz para o outro, né? Diz aí para o seu companheiro, esforça-te, porque o texto diz isso para que a gente anime uns aos outros. Nesse texto, não. Se você quer pegar outro texto que tem essa verdade, tudo bem. Se tiver, e se for uma verdade, por exemplo, é verdade, amados, que na presença de Deus, até quem está triste, muda a sua situação e pode saltar de alegria? Isso é uma verdade? Sim ou não? Sim. Sim. Mas no texto de Jó 41, 22, não. Então a gente... Opa, será que tem algum texto que expressa essa verdade? E a gente tem que descobrir. Sei lá, Salmo 16, verso 11. É isso mesmo? Salmo 16 e 11? Aí que vai dizer, na presença dele há abundância de alegria. Olha, eu falei até uma verdade, só que usei o texto errado. Estão percebendo a questão? Falando a verdade, mas usando um texto errado. Então, aqui que a gente tem que ter cuidado. Acho que é Salmo 16 mesmo, verso 11, não é? Alguém achando, me confirma, por favor. Não, Vilma, fica à vontade, porque a irmã já teve essa matéria, então, de repente, está lembrando de algum outro texto que eu já falei, ensinei, a irmã, me ajuda aí, contribui, tá bom? Já lembra de algum, não? Professor, Sim. aquele texto, muitos pregadores falam, quem tem promessa não morre. Oh, meu pai, olha aí, ó. Quem tem promessa de Deus não pode morrer. Tem, ó. Acharam aí o 16 e 11? Pô, meu amado, me ajuda aí, então confirme, leia. Fala isso mesmo, André, tá certo. Diga aí, Daniel. Pode, por favor. Tu me farás conhecer a vereda da vida, a alegria plena da tua presença, eterno prazer a teu direito. O 16 e 11, né? É que tá, acho que a versão um pouquinho diferente, mas que na presença de Deus há abundância de alegria. Então, tudo bem. Nesse texto, então, isso é uma verdade, né? Aliás, é uma linguagem poética. Aí a gente precisa descobrir se essa linguagem serve como uma norma, lembra da norma? Ou seja, uma regra que serve para todo mundo? Ou se é só um texto descritivo? Diga, pastor. É certo falar na parte B do versículo? Não. Se eu estou dizendo que não é nem certo o versículo só, né? Imagina fracionar ele. Parte A, a parte B. Parte C. Não, fazem essas divisões, eu sei. Se eu estou falando que o versículo não é adequado apenas ele, imagina você fracionar, né? Mutilar, fatiar, cortar em 2, 3 partes. Porque assim, amados, é aquela questão, você tem uma fala, você corta essa fala, você pode dar um significado diferente dentro de uma fala toda. Então, quanto menos a gente mutilar, quanto menos a gente for preguiçoso, melhor. Né? Você precisa ler um todo, entendeu? Todo. Lembra que eu falei? Às vezes não é nem só o versículo, não só o capítulo. Às vezes são outros capítulos que a gente precisa ler, porque é uma sequência.
Vou dar um exemplo. Paulo, no capítulo de número 7 de Romanos, ele começa uma fala, dizendo a respeito, inclusive, da sua vida religiosa, a busca por justiça própria, tentando guardar os mandamentos de Deus. Ele chegou a uma situação que ele disse que aquilo era insuficiente, essa sua vida de obediência à lei e tal. Ele se deparava muitas vezes como uma pessoa que queria fazer o bem e fazia o mal, porque o mal estava com ele, né? Capítulo 7, verso de número 23, 24, melhor dizendo, ele vai dizer: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Mas graças a Deus, 25, por Cristo Jesus o nosso Senhor. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, aqueles que andam segundo o Espírito, não segundo a carne. Onde que eu entrei? No capítulo 8, verso 1. Não é isso, pastor André? Mas olha só, não acabou a fala, continua. Então ele vai falando, ele vai discorrendo. Mas essas divisões, amados, que nós temos aqui, ó, né? Capítulos, títulos, nós chamamos, deixa eu ver aqui, se tem subtítulos que corta o capítulo, tudo. Isso aqui não faz parte da inspiração. Isso aqui foi introduzido. Os capítulos foram introduzidos, se não vai me fugir agora a memória das datas, 1250 colocaram capítulos para ajudar justamente na localização. 300 anos depois, 1500 e alguma coisa, introduziram os versículos. E aí depois ainda colocaram esses títulos, que era para identificar blocos de assunto. Mas isso não faz parte do original. E às vezes, essa divisão, ela contribui para não compreendermos o texto bíblico. Vou pegar outro exemplo que eu já falei com vocês em outra ocasião, mas agora é dentro da matéria, né? Que é Efésios, capítulo de número 5, verso de número 22. Quando os pastores vão celebrar lá o casamento, aquela coisa toda, e aí pega esse texto: vós mulheres, sede submissas a vossos maridos com o Senhor, e vai falar sobre a submissão da mulher, apenas. Olha só, mas o texto, o assunto, a fala de Paulo, não começa no verso de número 22. Ele é anterior, talvez até a partir do 17, capítulo 5, 17. E ele não acaba, inclusive, no capítulo 5, ele continua no capítulo 6 até o verso 9. Então a gente está pegando aqui uma fala. Paulo começou a falar de um assunto, aqui, acabou aqui. Se eu corto a fala, eu vou ter conclusões erradas. Claro que vou ter, é fato. Então ele fala de uma submissão mútua. Verso 21, verso 17: não sejais insensatos, mas procurais saber a vontade do Senhor em vossas vidas. Verso 18: não vos embriagueis com vinho, que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando e salmodiando com graça no vosso coração. Sede sujeitos uns aos outros. Verso 21. E aí ele vai agora falar como que essa sujeição uns aos outros. Vós mulheres, se sujeite ao vosso marido. Vós maridos, se sujeite às vossas mulheres. Vós filhos, se sujeite aos vossos pais. Vós pais, se sujeite aos vossos filhos. Vós empregados, se sujeite aos vossos patrões. Vós patrões, se sujeite aos vossos empregados. Então ele vai falar das áreas de relações com essa sujeição, essa submissão. Então, no essa tarefa. casamento certo é tirar todo o capítulo e ler, e não isolar só um versículo, é isso? Sim, sim. Não é só no casamento, Não. é em qualquer exposição. Não, até, desculpa, não. Vai ler todo o capítulo na cerimônia? Não é ler, né? Não é ler, irmãos. Eu estou falando é explicar, né? Ler, não. Você pode, inclusive, pegar um versículo chave. O que é um versículo chave? O versículo chave é aquele que resume a ideia. Então, qual que é aqui o assunto? Submissão. Não é isso? Então eu posso pegar o versículo chave. Qual seria o melhor versículo chave? Talvez nem o melhor, mas um que daria para a gente pegar ele e abordar o todo. O verso 21. Sujeitai-vos uns aos outros. Então eu vou falar sobre o quê? A sujeição ou a submissão. Aí eu preciso necessariamente ler? Não. Agora eu preciso explicar o todo. Aí sim. Entenderam, amados? Aí sim, aí a gente precisa explicar o todo. Senão a gente está só explicando uma parte. Então, é verdade lá que diz que a mulher tem que ser submissa ao marido? É verdade. Mas é toda verdade? Não. E uma meia-verdade se torna, talvez, uma mentira. Porque aí, no caso, só está passando só a responsabilidade para a mulher, né? É um aspecto só. E não é isso que Paulo está dizendo. Não é isso que a Bíblia está ensinando no todo. E nós precisamos, amados, entender um todo.
não é uma partezinha, não é? Então a gente precisa entender que a Bíblia, ela é completa. A Bíblia, ela é uma mensagem, ela contém uma mensagem, ela é harmônica do começo ao fim. Então nós precisamos entender todos esses aspectos, todos os pontos, amados, tá certo? E dá muito trabalho isso. Você precisa conhecer a Bíblia. Você precisa entender dos ensinamentos bíblicos, para que você não caia em contradição. Afirme uma coisa que lá na frente ela vai ser contraditada, mas não porque a Bíblia se contradiz, é porque nós que nos contradizemos porque interpretamos errado. E aí você ensina um negócio aqui, lá na frente está ensinando errado. Mas não é porque a Bíblia está ensinando errado, é porque nós estamos ensinando errado, né? Porque a Bíblia é perfeita. Então essa que é a questão. Voltando então no Romanos, então Paulo ele vai dizer: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Olha que coisa interessante. A gente tem algumas informações, inclusive, que a gente pode colher aqui. Por que Paulo dá esse brado de desespero? Por que ele falou de corpo dessa morte? O que ele quis dizer com isso? Olha que coisa interessante. Havia algumas punições para criminosos que em determinados crimes, não é nem crime, mas em transgressões, infringia a lei romana. Então tinha as penas, como tem hoje, né? Várias penas, que hoje diz mais respeito a tempo. Naquele tempo não. Naquele tempo era mesmo assim: você vai ser punido a chicotada, a crucificação, a não sei o que. Então tinha penas diferentes, não no sentido de tempo de punição, mas sim qual tipo de punição. Então o que se fazia muitas vezes, em alguns casos, pegava-se o corpo de um defunto, amarrava na pessoa e deixava ela lá. Isso era a punição dela, olha a agonia que tinha. Olha só, um homem morto junto com o vivo. E o que Paulo está tratando no capítulo 7? Justamente sobre o velho homem, o homem morto, e o novo homem, o homem vivo. Ele diz: quem vai me livrar do corpo desta morte? Esse defunto que anda comigo, esse homem morto que habita em mim, quem vai me livrar disso? Aí ele diz: Jesus vai me livrar disso. Portanto, agora não tem nenhuma condenação para aqueles que andam no Espírito, porque quem anda no Espírito anda com o homem vivo, né? E a vida é tão abundante que esse homem morto já não é algo que nos domina ou que nos causa toda essa angústia. Então a gente precisa entender e ter informações corretas para que a gente interprete de uma maneira correta, tá certo? Eu vou pegar outros textos. Alguém falou de algum texto que eu não expliquei? Hã? Foi tu? Perguntou? Eu expliquei? Nem lembro. Ah, da promessa, obrigado, isso. Então vamos lá. Quem tem promessa de Deus não pode morrer. Né? É isso que dizem, né? Mas é isso que a Bíblia diz? Aí que nós precisamos saber. Amados, falam tanta coisa que Deus não diz. É muito preocupante isso, não é brincadeira não. O verso, Hebreus capítulo 11, né? Hebreus capítulo 11. Oh meu Deus, eu vou pegar inclusive Hebreus, que eu acho bom. Pronto, já vamos pegar então o capítulo todo aqui para a gente ver se consegue extrair algumas verdades e achar algumas contradições na boca de algumas pessoas aí que pregam, né? Que infelizmente muitas pessoas que pregam, que falam em público, que ensinam, não conhecem Bíblia. Isso é um perigo, amados. Nós aceitamos isso. Nós estamos errados em aceitar, tá certo? Você dá um microfone na mão de uma pessoa que ela não domina os assuntos básicos da Bíblia, é muito complicado. Quanta besteira se fala? Oi? Ah, eu pensei que a irmã estava falando alguma coisa, não? Ah, tá, fica à vontade, amada. Olha só, quem é que aceitaria? Você vai fazer uma cirurgia do coração, uma pessoa que não fosse preparada para fazer isso. Quem é que aceitaria aqui? Pessoa que não fosse assim capacitada, habilitada, pessoa dominasse a anatomia, conhecesse os procedimentos cirúrgicos, fosse uma pessoa inclusive com experiência. Quem aceitaria operar o seu coraçãozinho? Ninguém, né? Ninguém é doido? Mas se a pessoa fala assim: não, mas eu já trabalhei assim uns 10 anos em açougue, eu sei muito bem. Assim, eu conheço o corte do boi, os órgãos, onde fica e tal. Não, manja dos órgãos. Tem a experiência, inclusive, na prática, mas
não é a pessoa habilitada para essas circunstâncias. Nós aceitamos todo e qualquer tipo de pessoa pregando a palavra só porque é carismático, só porque tem caráter, só porque é fiel a Deus. Isso não basta, amados, não basta. Se a pessoa vai pregar a palavra, tem que ser uma pessoa versada na palavra. O que a gente repete todo final de aula aqui? Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se vergonhar, mas que maneja bem a palavra da verdade. É isso que a Bíblia diz. O obreiro, ele precisa manejar bem a palavra da verdade. Ele precisa ter noção básica de tudo que a Bíblia ensina num todo. E aí ele vai do todo para, a gente chama do macro para o micro, né? Do todo para a parte. E as pessoas querem ir para a parte sem entender o todo. Aí vão falar besteira, inevitavelmente. Hebreus capítulo 11, versículo de número 13, diz assim, só para pegar direto aí, tá, Vana? Todos estes, está falando então, se a gente ler para trás, de todos os heróis da fé, né? Que até aqui tem sido falado, ou seja, Abel, o Enoque, o Noé, o Abraão e aquele povo todo, a própria Sara, esposa de Abraão. E diz assim, todos esses morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe, crendo nelas e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Bom, esses homens e mulheres de Deus, fiéis a Deus inclusive, exemplos de fé, exemplo de fé, não é que não alcançaram a promessa porque não tinham fé, é porque eles morreram sem verem a promessa, sem alcançar a promessa. Então que história é essa que quem tem promessa não morre? Morre, claro que morre. Agora tem promessas e promessas. Existem promessas condicionais e existem promessas incondicionais. A Bíblia, quando ela traz uma promessa condicional, ou seja, tem que haver uma condição para que aquilo se cumpra. Havendo essa condição, Deus colocou a condição, tem que ter a condição. E geralmente está assim, se tiver o se, é que tem uma condição. Então se, aí sim. Agora se Deus deu uma promessa sem condição, ela vai se cumprir independente se a pessoa tem fé ou não. Tem promessas que é incondicional, a vinda de Cristo, o arrebatamento da igreja, o envio do Espírito Santo, não é? Então essas coisas dependem da nossa fé, da nossa crença. A questão é que a Bíblia está escrito aqui que os heróis morreram, esses homens de Deus morreram sem ter recebido a promessa. Então quem tem promessa de Deus morre também sem ter recebido, ou não? Vamos pegar aqui ainda o Hebreus capítulo 11. É interessante que a gente também ouve nos púlpitos assim, quem tem fé vence tudo, né? Tudo. É ou não é? A porta se abre, a enfermidade é repreendida. Então assim, tudo positivamente. Mas nós vimos na semana passada em Filipenses 4:13, que é citado que pode tudo naquele que fortalece. Mas o que é esse tudo? Pode inclusive não alcançar a cura, pode passar fome. Falou, André, não, calma aí você pegou pesado. Não, como que um homem de Deus, uma mulher de Deus, fiel, dizimista, ofertante, pode passar fome? Ué, então a Bíblia, ela está errada? Então será que esses homens que também passaram fome, eles não tinham fé, não eram dizimistas, não eram ofertantes ou alguma coisa assim? Não, amados. É porque é pego textos isolados para gerar esses pretextos. E qual é, por exemplo? A gente pega o Salmo de Davi. Davi disse, olha, eu sou velho, já fui moço, eu nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Olha aí, está vendo o que Davi disse? Então, está num livro poético, é uma experiência pessoal, descritiva, não é uma regra para todos os crentes, porque senão a Bíblia se contradiz. Quando a gente pega 2 Coríntios capítulo 11, Paulo diz, eu passei fome. Aqui o texto de Hebreus vai trazendo aqui heróis da fé, homens e mulheres de Deus, que passaram fome, que foram mortos, que foram torturados, que não receberam livramento coisa nenhuma, amados. O que? Cruéis? Não é o que está... Porque aqui, ó, é chamado de a Galeria dos Heróis da Fé, não é? Que é conhecido, Hebreus capítulo 11. É isso, amados? A Galeria dos Heróis da Fé. Só que nessa galeria tem dois grupos. Esse grupo, de fato, que foram homens assim, que experimentaram o livramento, experimentaram assim a ação de Deus miraculosa, abrindo o mar, escaparam da boca dos leões, e aquela coisa toda que a gente já sabe, né?
aqueles livramentos extraordinários. Só que a partir do verso 34, eu quero ler com vocês, vai mudando aqui a figura. Não é que vai mudando a figura, é que aqui a Bíblia vai mostrando um outro grupo de heróis da fé. Só que eles não receberam esses livramentos todos aqui. E eram heróis da fé. Está no mesmo texto, mesma proposta, verso 34. Então, só que aqui no meio, na parte B, ele vai mudando aqui a tônica, tá? Apagaram a força do fogo, está falando então desse pessoal atrás, né, que venceram. Escaparam o fio da espada, da fraqueza tiraram forças, na batalha se esforçaram, puseram em fugir dos exércitos dos estranhos. As mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Olha só, a partir do verso 35 do meio que vai mudando. Uns foram torturados, não aceitando o seu livramento para alcançarem uma melhor ressurreição, e outros, aí já vem trazendo então outros heróis da fé. Mas olha o que aconteceu com eles. Experimentaram escárnios, açoite, cadeia, prisões, foram apedrejados, cerrados, tentados, mortos ao fio da espada, andaram vestidos de peles de ovelha, de cabras, desamparado, aflito, maltratado. Isso aqui são heróis da fé, homens cheios do Espírito Santo. E aí, amados, como que a gente diz que todo cristão ele não sofre essas dificuldades e que vai ser livre de todas as agonias? Mentira! Isso não é bíblico no seu todo. Em casos específicos pode ser, mas a gente lançar isso como uma promessa infalível, inerrante para todos os cristãos, isso Deus não tem compromisso, porque não é isso que Deus diz na sua palavra. Complicado, não é, amados? Quando a gente ouve algumas coisas, eu falo, André, mas e aí se a pessoa tiver fé? Irmão, a gente não está falando de fé ou não fé, nós estamos falando da palavra de Deus, daquilo que Deus disse. E aí a fé não altera o que Deus disse, não é? A verdade de Deus é absoluta, ela não é relativizada pela pessoa. Não é eu que determino como vai ser feito, como que vai ser realizado ou qual é o significado da palavra de Deus. Pela minha fé, pela minha crença, eu creio e não sei o que. Como aquele texto da semana passada, de Atos capítulo 16, não sei se vocês lembram, querendo o Senhor Jesus Cristo será salvo tu e a tua casa? A irmã um dia brigou comigo, disse assim, não, mas eu prefiro crer, eu vou morrer crendo que Deus vai salvar toda a minha família. Eu falei, opa, deve fazer isso, minha amada, não desista não. Ore, dê testemunho, não é? Creia, mas não tenha esse texto como uma promessa, sabe por quê? Porque quando for morrendo, ou se acontecer, seus filhos irem morrendo no pecado, sem ser salvo, esposo, a irmã vai se frustrando, dizendo, mas a palavra de Deus nos diz isso? Mas Deus nos diz isso? Aqui que está o perigo. E eu já vi muitos casos de pessoas que agarraram assim, não, eu creio, Deus disse, eu creio, Deus disse. Então, pode crer, mas se Deus não disse, vai se frustrar. E aí a fé vai lá embaixo. E aí não sabe lidar com essas adversidades e a realidade da vida. Porque o que é pregado hoje, qual que é o câncer do Evangelho hoje? Qual que é a maior desgraça que entrou nas nossas igrejas? É uma mensagem chamada de teologia da prosperidade, que é um evangelho, uma mensagem triunfalista. Tudo vai dar certo. Vai dar tudo certo. Em nome de Jesus. Já deu, né? No finalzinho, né? Já deu tudo certo. Vai dar tudo certo. Como assim? E a Bíblia diz que... E o que Jesus disse? E o que está na boca de Jesus? É meu discípulo, vai sofrer. É meu discípulo, se fizer isso comigo, vão fazer com vocês também. Se quiser ser meu discípulo, tem que renunciar a si mesmo, tomar a sua cruz. E depois disso pode me seguir, só depois disso. Então, amados, é uma contradição dessas falas e do ensino todo da Bíblia, não é? Olha só como a gente vai falando, e agora? E agora? E agora decida se você vai ficar com a palavra de Deus ou com essas falácias que tem por aí, não é? Então é meio complicado. Professor, sim. E a respeito de Josué 24:15? A parte dele. Então eu já quero aproveitar, obrigado, porque aqui é muito importante essa observação que eu vou fazer agora, mas vou fazer essa observação pela tua pergunta. É por isso que eu pergunto vocês e enriquece a aula. Então participe da aula, perguntem, né? Veja bem, primeiro Antigo Testamento, a gente tem que tomar cuidado com isso. Antigo Testamento. A gente precisa saber que, inclusive, promessas lá no Antigo Testamento é para o Antigo Testamento. O Deuteronômio capítulo 28, que é assim pego
É quase o texto áureo da teologia da prosperidade. E se é que se ouvires a minha voz e obedeceres o meu mandamento, entrarás e sairás, bendito será o teu cesto, a tua amassadeira, bendito o fruto do teu ventre, emprestarás a muita gente, não tomarás emprestado, aleluia! Isso, não é isso, irmão? Tipo, colocarei por cima e não por baixo, serás cabeça e não cauda. Para quem que é dirigido essa palavra? Israel apenas. Você não é judeu? Você não vive debaixo da antiga aliança? Não serve para você. Não é para você. Deus não falou isso para você. É para aquele povo naquela época. Porque se nós quisermos ser honestos, porque a gente precisa ser honesto. Ah, não, eu acredito que essa passagem é para mim. Então tá bom. Você acredita que essa passagem é para você? Continua lendo para frente. Quando diz totalmente o contrário, olha, se não ouvires a minha voz, se não obedecer o meu mandamento, aí você está lascado. Porque vai vir um juízo destruidor na tua vida. Está no texto ou não está, amados? Quem não conhece, leia o capítulo 28. É o capítulo 28 que está falando de um e de outro. Então por que a gente só aceita a bênção? Olha a hipocrisia, né? Selecionando a palavra de Deus. E aí a gente voltando então para a questão do Antigo Testamento. No Antigo Testamento há inúmeras promessas à nação de Israel. Comerás o melhor dessa terra. Não tem essas conversas, né? Isso é para Israel, amado. Não é para a igreja. Porque senão a gente precisa então pegar tudo. Por que a gente não aceita tudo? Porque a gente não quer, né? A gente só quer uma parte. Isso é hipocrisia. Isso é desonestidade teológica, na verdade. Quando você pega lá aquela partezinha e fala, não, essa aqui a gente aplica, essa aqui não. E na maioria das vezes está no mesmo texto. Só que a gente só pensa aquilo que interessa, né? Então um irmão um dia disse para mim assim, não, quando o cidadão dá o dízimo um mês, no outro mês tem que dar o dízimo mais um quinto. Isso é lei, está lá escrito. Está lá. Então teria que dar o dízimo mais 20%, que o quinto de 100% é 20, né? Então teria que dar o dízimo, do mês passado não deu, dá mais 20%. Então dá o trízimo, que é o que algumas igrejas usam aí. Olha só, isso é heresia. Mas aí você entra aí nesse versículo aí vai em Ezequiel 8, se eu não me engano, 19. No Antigo Testamento. Isso, aí vai falar o quê? Aquele que pecar esse morrerá, então aquele que emprestar o dinheiro para o seu próximo e cobrar juros, esse também morrerá. Mais ou menos assim, sim, né? Então entra aí também, porque aí tá sendo o quê? Está sendo tipo uma agiotagem, mais ou menos por aí. Entendeu? Sim. Irmão José, é o seguinte, José Antônio, né? É que às vezes eu chamo de Antônio de José, nem eu sei. Então, irmão, aí eu não erro, né? Chamar de irmão. Irmão, é o seguinte, Antigo Testamento, tome cuidado. Quando você quer aplicar isso, não estou dizendo que não é palavra de Deus, que não deve ser lido e que lá não tem ensinamento. Eu estou dizendo na aplicação de comportamento, precisamos ter muito cuidado. Quando nós aplicamos o Antigo Testamento na nossa vida, cristãos, sob uma nova aliança, que é a aliança da graça. Quando nós fazemos isso? Quando o Novo Testamento repete isso. Apenas quando o Novo Testamento confirma isso. Por que a gente não guarda o sábado, por exemplo? Porque o Novo Testamento não confirma isso. Mas o Novo Testamento confirma, não cobice a mulher do próximo, não mate o próximo. Tudo, os 10 mandamentos, os 9 são cumpridos por nós no Novo Testamento. Porque o Novo Testamento vai confirmando como doutrina, como padrão ético-moral para o servo de Deus. O sábado não, teve uma finalidade lá. E aí essas igrejas que guardam o sábado não conhecem o todo da Bíblia, porque Gálatas, a carta de Gálatas, Paulo escreve para combater justamente essas pessoas chamadas de legalistas, que queriam viver pela lei. Aí Paulo diz assim, vocês começaram até bem pelo Espírito, mas estão acabando pela carne. Vocês querem voltar então à lei? Quer guardar a lei? Quer andar pautado pelos ensinos do Antigo Testamento? Então faz o seguinte, vira judeu de novo. Despreza o sangue da nova aliança. Guarda toda a lei, vocês serão salvos se guardar toda a lei. A proposta é essa da lei. Guarda a lei e será salvo. Quem conseguia fazer isso? Quem conseguiu fazer isso? Ninguém, a não ser Jesus, claro. Mas o resto ninguém. Então voltando a Josué 24:15, ali não é uma promessa. Ali inclusive é um texto descritivo onde Josué faz a decisão de servir a Deus diante da nação de Israel. Se vocês querem servir a Baal, vocês sigam a Baal. Vocês ficam cocheando de dois pensamentos, ora Baal, ora Deus. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ele? Sim, mas não tem promessa aí nenhuma. E nem promessa para ninguém lá no texto.
Estão compreendendo, amados, o que eu estou tentando passar para vocês aqui? Que a gente precisa ler a Bíblia, entender a Bíblia adequadamente? Porque senão, amados, a gente vai se apoiar naquilo que não é palavra de Deus. E aí, quando você se apoia naquilo que não é palavra de Deus, o que acontece? Não só frustração, não aguenta os embates da vida, tá certo? Porque está se apoiando em ilusões, coisa que Deus nunca disse. E aí as pessoas não sabem lidar, por exemplo, essa teologia de positividade, de triunfalismo, e que Deus sempre vai livrar a pessoa de todos os males se ela tiver fé, se der o voto, se for fiel, se cumprir a campanha de 7 dias certinho e não quebrar a campanha. Porque se quebrar a campanha, aí também está lascado. Aí nunca mais. Então, olha só. É a mesma coisa de pisar matar um gato por aí. Esses ensinos, amados, esses ensinos, brincadeira, viu, irmã? Brincadeira. Então, esses ensinos, amados, eles são contraditórios no ensino da Bíblia. É simples assim. Nós vamos para os nossos comerciais e voltamos daqui a pouco. Já? Sim. Mas já?